Covid-19 ou coronavírus. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você tudo o que você precisa saber sobre essa pandemia, principalmente baseado em números, em pesquisas, estatísticas e que você possa passar isso para frente. E uma orientação que inicialmente já está sendo propagada de forma errada no geral, é aquela orientação de que se você perceber qualquer sintoma que tenha a ver com gripe ou que possa aparecer coronavírus, você deve procurar um médico. E isso não deve ser o que deve ser feito, principalmente baseado em pesquisas, e eu vou compartilhar essas pesquisas aqui com vocês. 80,9% das pessoas que tiveram coronavírus tiveram somente sintomas suaves ou leves, ou seja, poderiam simplesmente passar pelo vírus sem necessariamente ter nada de grave ou sequer até perceber que estavam contaminados com aquele vírus. Enquanto somente 4,7% das pessoas contaminadas realmente entraram em estado crítico. Vamos dizer ali que menos de 20% das pessoas precisariam de ajuda médica, sendo que 4,7% entrariam em estado crítico, e o índice de mortalidade hoje está em 3,74%. E isso são números de uma pesquisa realizada com 4.672 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. E por que eu estou compartilhando isso e por que eu estou falando que não necessariamente você precisa procurar ajuda médica quando você perceber os sintomas? Porque existe uma quantidade X de pessoas que o sistema de saúde suporta atender. E se todo mundo começar a procurar ajuda médica, mesmo com sintomas suaves ou leves, pode ser que essa curva vai chegar em 2x ou 3x, fazendo com que o sistema de saúde tenha, entre aspas, uma espécie de colapso e prejudicando não só quem está com coronavírus, mas todos os tipos de pessoas que estão precisando de tratamento em relação à área da saúde. Até porque não existe nenhum tipo de medicamento ou vacina que possa combater o coronavírus. O que temos ainda, basicamente, a melhor estratégia é aumentar a nossa imunidade para poder lidar com essa pandemia. Então a melhor estratégia é justamente ficar em repouso e evitar o contato social com outras pessoas. E mesmo que você ainda não tenha desenvolvido qualquer tipo de sintoma que envolva o coronavírus e que tem muito a ver com o que parece uma gripe ali, tosse, febre, dificuldade de respiração, às vezes pode até ter algum tipo de dores se for agravando a sintomatologia, e mesmo que esses sintomas ainda não apareceram, aquelas orientações de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel 70%, para poder desinfectar, evitar colocar a mão, seja na boca, nariz e olhos, principalmente nesse momento, que faz com que o vírus possa entrar no seu organismo. Sempre que for tossir, colocar aqui o cotovelo para proteger. Isso são orientações essenciais para que o vírus não se propague. Por quê? Basicamente ele precisa de um hospedeiro, então se a pessoa tosse, mas se não tem ninguém em volta dela ali, o vírus vai ter mais dificuldade de se propagar. Agora, se tem alguém muito próximo, aquela pessoa pode acabar se tornando o hospedeiro do vírus e levando isso para outras pessoas. E o quadro é tão alarmante porque hoje a média de pessoas que estão pegando coronavírus é muito alta em relação à propagação. Ou seja, cada pessoa que contrai a doença acaba propagando essa doença para mais outras 3 pessoas. Então essa curva tende a aumentar, infelizmente, principalmente se a gente não cuidar e começar a diminuir esses números em relação ao contágio. Ou seja, como que a gente vai fazer isso? Principalmente, seja lavando as mãos, utilizando o álcool 70%, evitando colocar a mão na boca, olho, nariz, sempre que for tossir, colocar o cotovelo ou utilizar a máscara quando você perceber que pode ter qualquer sintomatologia da doença. Outra coisa que é interessante também, a doença pode demorar até 5 dias para começar a se manifestar. E esse número de 5 dias vem de uma pesquisa realizada por John Hopkins, da Escola Pública de Saúde lá nos Estados Unidos. Ou seja, pode ser que uma pessoa vai ficar 5 dias parecendo que está tudo tranquilo, sem nenhum sintoma do coronavírus, até perceber e poder ser diagnosticado com coronavírus. Então é importante que todos nós façamos a nossa parte, principalmente para aquelas pessoas que vão estar com a imunidade mais baixa ou vão ter algum outro tipo de doença que possa agravar a situação do coronavírus. Quem deve principalmente ficar em estado de alerta maior ainda são pessoas idosas, pessoas com imunidade mais baixa ou pessoas que tenham já algum outro tipo de doença, seja problema respiratório, seja diabetes, entre outras
outras possibilidades. Mas mesmo que você esteja com a boa imunidade, seja jovem, não tenha nenhum problema de saúde, você é um dos principais responsáveis por não fazer essa doença se propagar ainda mais. Eu sou um dos principais responsáveis, nós somos os principais responsáveis, porque através da sua atitude você inspira outras pessoas e mais do que isso, pode ser que você, mesmo que esteja saudável e passe pelo vírus sem nenhum tipo de complicação, pode passar esse vírus, quem sabe, para um ente querido seu que vai ter problemas e complicações, ou para um ente querido de outra pessoa que vai ter problemas e complicações. Então é nossa responsabilidade. E o número de 20% de pessoas que precisam de ajuda médica é um número muito alto considerado principalmente ao número de pessoas que estão sendo contagiadas e a curva de crescimento em relação ao coronavírus. E Romani, como eu vou saber se eu estou dentro daqueles 20% que vai precisar de ajuda médica? Quando procurar ajuda médica em relação ao tratamento do coronavírus? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a orientação é: se por mais de 48 horas estiver havendo dificuldade de respirar, ou seja, problemas respiratórios, você pode procurar ajuda médica. Ou se você perceber uma febre persistente que tende a aumentar durante mais de 48 horas, você também deve procurar ajuda médica. Isso são orientações da Organização Mundial da Saúde. E é preciso que todos nós façamos a nossa parte para que esse vírus não se propague ainda mais, não cause mais problemas tanto na economia quanto na saúde das pessoas. Já milhares de pessoas já perderam a vida por causa do coronavírus e eu tenho certeza que você não gostaria de perder nenhum ente querido por causa do coronavírus e principalmente eu tenho certeza que você gostaria que ninguém tivesse que sofrer consequências desastrosas por causa de uma doença que pode ser controlada se cada um fizer a sua parte. Então eu conto com você também para compartilhar esse vídeo, para compartilhar a informação para as outras pessoas e quem sabe compartilhando esse vídeo, seja através de link no WhatsApp, seja através de você mesmo explicando o conteúdo desse vídeo para outras pessoas, você pode estar ajudando a salvar uma vida ou evitando que pessoas tenham grandes problemas por questão do coronavírus. Pessoal, então recapitulando o vídeo aqui, é muito importante que nós façamos a nossa parte, lavar as mãos, utilizar álcool em gel, evitar colocar a mão na boca, nariz, olhos, evitar contato muito próximo com outras pessoas e sempre que você tiver contato com outras pessoas, lavar as mãos, utilizar álcool em gel, porque isso pode fazer a diferença. O vírus tende a se propagar em média a 1,5 m, 2 metros de distância das pessoas, justamente porque quando a gente fala, saem gotículas da nossa boca e o toque também pode contagiar. Geralmente um dos principais locais de contágio é justamente na palma da mão. Então fazer a sua parte, sempre que você cumprimentar ou tocar em outras pessoas, utilizar o álcool em gel ali, sempre que for tossir, cobrir a boca para tossir e ninguém precisa entrar em desespero percebendo sintomas leves, mas deve redobrar a questão tanto do cuidado ao lidar com outras pessoas, quanto em questão ao repouso e não ficar muito em contato com outras pessoas, principalmente se você está percebendo algum dos tipos de sintomas. E mesmo que você não esteja, a orientação é que você já comece a cuidar, quase como se estivesse, porque lembrando que pode demorar 5 dias para que os sintomas comecem a aparecer. E percebendo que os sintomas estão se agravando, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, seja por mais de 48 horas com dificuldade de respirar ou febre persistente por mais de 48 horas, aí sim você deve procurar ajuda médica para fazer um tratamento também com auxílio médico. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já copia o link, compartilha ele com outras pessoas, deixa o gostei para que o vídeo possa chegar a mais pessoas e vamos juntos transformar o mundo em um lugar melhor fazendo a nossa parte. Grande abraço e até os próximos vídeos.